Boa noite, pessoal. A gente está muito feliz de ter vocês aqui com a gente. A gente está inaugurando esse modelo de podcast da Sociedade Brasileira de Coluna, a Regional de São Paulo, a SBC São Paulo. Eu estou assumindo essa diretoria, para os anos 2025 e 2026, junto com o Dr. Rodrigo Yunes, junto com o Dr. Maurício Lima e o Dr. André Frazão, que por motivos de cirurgia não puderam estar aqui presentes, mas com certeza em eventos próximos vão estar. A ideia da gente é trazer de maneira periódica uma discussão de alto nível sobre temas atuais e modernos em termos de cirurgias e doenças de coluna. Para o mês que vem a gente vai falar um pouco sobre a origem e opções de tratamento de dor lombar. É claro que a SBC ela tem algumas dificuldades, a gente não tem o sócio que paga todo mês uma mensalidade, então a gente tem que recorrer a patrocínios para tornar realidade esse nosso sonho daqui. E nessa vez aqui a gente teve uma parceria muito grande de uma empresa chamada Radiomed, uma empresa que tem um portfólio muito grande de material, de soluções em cirurgia de coluna. Olívio, se a gente puder passar agora rapidamente, uma apresentação rápida de uma parte do portfólio deles. Eles representam essa marca, a Nova Spine, uma marca francesa. E a gente tem, nesse caso, acho que vai ser apresentada uma solução para cirurgia percutânea, né, Rodrigo? A artrodese minimamente invasiva, que é o Mist Lift, que a gente vai bater um papo hoje, né? Aqui eles estão mostrando o implante do parafuso, né? Com a agulha de Jamshid e a introdução do fio guia no pedículo. E na sequência eles têm os dilatadores para dilatar a região muscular, para fazer o macheamento do pedículo, apesar de que esse parafuso desse sistema, ele não necessariamente não exige macheamento, ele é automacheante, né? Mas ele também tem essa opção. Depois, o parafuso é introduzido através do fio guia, então, por uma técnica só percutânea mesmo. Aí os dilatadores são tirados e o parafuso é introduzido nesse canal de trabalho. Vai ficar só a torre, o dilatador é retirado, juntamente com o fio guia. E aí está mostrando o segmento adjacente, né? Então, essa técnica para 1 ou 2 segmentos. Geralmente, nessa fase, a gente faz a dissectomia e o T-Lift contralateral. Aqui ele está mostrando só o implante mesmo do parafuso, né? E aí a introdução da haste através da fenda da torre, e ela é levada até a cabeça do parafuso com essas chaves redutoras. Normalmente a gente faz o bloqueio do segmento distal primeiro, né? Para fazer a compressão do sistema. Depois a chave é retirada e as torres são retiradas. Aqui está só mostrando que a haste ela pode ser acoplada nas torres assim de uma maneira que você pode soltar sem mobilizar a haste sem soltar da chave, né? Essa parte do vídeo foi para mostrar isso, então tem essa facilidade. E aqui é para mostrar que outra maneira que pode ser implantado com um furo adicional também, se quiser. Não necessariamente pela própria incisão. Então tem várias opções de implante de haste nesse sistema. Interessante que esse parafuso, além de canulado, Rodrigo, ele é fenestrado também, né? Se tiver também um osso de pequena qualidade de osso, né? Para osteoporose, sim, pode ser injetado cimento pelo parafuso. Então, ele é canulado e fenestrado. Aqui é para mostrar que você fazendo a compressão do sistema para o bloqueio em compressão que a gente faz no T-Lift. E aí está fazendo o torque e contra-torque já do sistema e retirada das torres. E aí o término do procedimento. Então essa é a parte da artrodese dos parafusos. A gente vai falar também um pouquinho da artrodese intersomática. Se você gostou do modelo desse podcast, você pode seguir tanto o YouTube do Rodrigo, quanto o YouTube também da Sociedade Brasileira de Coluna de São Paulo. Quem não pôde assistir de maneira ao vivo, pode também depois, a gente vai disponibilizar nesses canais. E fazer uma breve apresentação do Rodrigo. O Rodrigo é um amigo de grande estrada, foi o meu residente mais velho, me pegou pela mão, me ensinou muita coisa em termos de coluna. Ele é formado, médico pela Unifesp, pela Escola Paulista de Medicina,
né, e também fez a residência médica em neurocirurgia, né, na Escola Paulista de Medicina, e tem um vasto conhecimento sobre cirurgia de coluna, uma experiência bastante grande, e é sobre essa experiência que a gente vai conversar. Hoje o tema vai versar sobre uma abordagem minimamente invasiva para fusão de coluna lombar, principalmente para doenças degenerativas. A gente vai começar então esse bate-papo, né? O Rodrigo vai começar falando um pouquinho da experiência dele, até a partir de que momento ele começou a se dedicar à cirurgia minimamente invasiva. Lembro que o Rodrigo sempre falava sobre a questão de preocupação, que a doença ela não pode ser melhor do que o tratamento. E os pacientes realmente, né, quando a gente fazia cirurgias denominadas abertas, né, com uma exposição óssea muito grande, uma exposição muscular, uma retração, o paciente realmente, a questão da dor pós-operatória imediata era um problema. Né, isso com os conceitos MIS a gente conseguiu mitigar bastante. Eu me lembro disso daí. Eu tinha até esquecido mesmo, que a sua cirurgia ela não pode causar um dano maior do que a própria doença. Então, por isso a gente tem que sempre optar pela a técnica mais simples com o melhor resultado, né? Então, quando a gente fala de doença degenerativa discal, eu acho que o MIST-LIF é uma das técnicas que melhor potencializa o resultado cirúrgico em detrimento da lesão tecidual, né? Então, é por isso que eu me vejo como uma voz nessa técnica, mas ao longo dos anos eu vejo que foi muito pouco difundida, né? Mas a gente está batalhando aí para passar um pouquinho da experiência para os colegas e fazer eles acreditarem que é uma técnica boa, né? Sim, todo esse estudo também, né, motivou estudos anatômicos em termos de laboratório mesmo, de anatomia, questão de estudos radiológicos, porque a cirurgia percutânea a gente não tem as coisas na mão para a gente, né, olhar. A gente tem que entender através de métodos 2D geralmente, né, a radioscopia a gente tem que entender muito bem, né, porque o posicionamento, o parâmetro anatômico que a gente costuma usar de cirurgias abertas a gente perde. Né. Então, nesse sentido também o Rodrigo foi meio que pioneiro, né, digamos assim, do ponto de vista de entusiasmo, né, de estudar anatomia radiológica e aumentar a segurança, né? É muito mais fácil você colocar um parafuso mal posicionado com uma técnica percutânea que a gente não tem referências, né, anatômicas. Tudo foi por um acaso. Você estava perguntando como começou. Lá no final da residência, a gente ia para o laboratório, mexia nas peças do cadáver e tinha aquele microscópio que foi doado pela neurocirurgia, né? E que ficava lá desocupado. A gente começou a usar, fazia a dissecção da coluna. E quando eu fui melhorando na técnica da dissectomia, que é o que tinha na época, se falava muito pouco em artrodese de coluna, mais para fratura, tumores, né? Questão de degeneração nem se falava naquele tempo, né? Estou falando isso de quase 20 anos atrás. Então a gente estudava essa anatomia para fazer a dissectomia. E quando eu fui aprendendo mais a anatomia dessa região, eu percebi que a minha dissectomia foi diminuindo mais de tamanho, né? Então, o que eu fazia no microscópio hoje é praticamente um pouquinho maior do que uma endoscopia, né? Em termos de abordagem. Então, quando surgiu a técnica do TLIF, que a gente começou a fazer aberto, e surgiram os materiais lá em 2000, estou falando isso aí, 2011, 12, que surgiu aqui no Brasil e nos Estados Unidos também esses materiais para o MIST-LIF. Aí a transição foi mais fácil, porque eu já estava acostumado a trabalhar num canal de trabalho pequeno, fazer microcirurgia, então acabou que uma coisa foi levando a outra, né? E aí hoje, o que eu falo para os colegas, esse tipo de técnica tem que conhecer bem a anatomia primeiro, para fazer a abordagem correta, cair no lugar correto e ter sucesso no resultado, né? Até porque a gente vai trabalhar numa região muito pequenininha, né? Que é do forame ali na região da zona do triângulo de segurança. Então, se não tiver o conhecimento, cair um pouquinho errado, além de não conseguir fazer a cirurgia, pode fazer um dano permanente no paciente, né? Aqui, então, só para as pessoas que estiverem assistindo, tiver interesse em conhecer, se quiser botar na tela aqui, quem quiser acesso ao meu livro, né? Que eu escrevi, ao longo dos anos eu juntei um material vasto sobre esse assunto. Eu acabei, em 2022, juntando tudo, fazendo uma compilação e publiquei tudo a minha experiência. Então, é um material original aqui. Quem tiver a oportunidade de ler o livro vai ver que não tem nada de cópia de nenhum outro autor, né? Todas as imagens, o texto, é tudo original. Então, aqui eu disponibilizo gratuitamente para quem quiser um e-book, tá? Aqui é a versão em inglês, que eu fiz a tradução, e acabou que a versão traduzida ficou mais atualizada. Então, eu disponibilizo essa mesma, né? É em inglês, tá? E quem quiser depois assistir o vídeo da cirurgia completinho, passo a passo, né? A parte da artrodese, a parte da retirada do disco no microscópio, tem tudo aqui
nesse vídeo, né? Que é só seguir esse link aqui. Rodrigo, você quer falar um pouquinho da parte inicial? Você já falou que, né, para transicionar essa questão da cirurgia aberta para menor, né, você tinha uma experiência já de reduzir as suas incisões para microsectomia. Mas a gente sabe, toda técnica nova ela envolve o que a gente chama de curva de aprendizado, né? E, naturalmente, os primeiros casos sempre são os mais difíceis. Para quem não sabe, o Dr. Rodrigo ele é piloto de avião também, né? E para você começar a fazer o piloto, né, na sua carreira inicial, ele tem algumas dificuldades, tem algumas apreensões, né? Que se daria de dica assim, para as pessoas que nunca fizeram uma cirurgia, né, do ponto de vista minimamente invasiva, né, de fusão. Como é que você orientaria essa pessoa? Vai para algum laboratório? Boa pergunta. Compra seu livro? O que tem que fazer? Eu falei isso aqui no sábado agora, a gente teve a oportunidade de estar ali no laboratório ali na Berrini, né? E a gente fez a exposição dessa técnica para os estudantes ali, para os residentes. E eu falei isso para eles. Eu acho que, primeiro, tem uma base teórica sólida da anatomia, né? Da indicação da cirurgia, para que serve a cirurgia. Então, não indicar para um caso que não vai funcionar, né? Então, por exemplo, discos colapsados ou discos muito achatados, com mais de 50% de perda de altura, né? E pacientes com boa qualidade óssea. Então, selecionar bem o paciente, conhecer, então, a anatomia e, depois desse conhecimento teórico, fazer um conhecimento prático escalonado. Então, pegar esses modelos anatômicos, esses phantoms aí, fazer a facetectomia, o implante dos parafusos no boneco, até pegar aquela anatomia e transportar ela para sua mente, você visualizar todo o passo a passo da cirurgia, depois buscar fazer isso em cadáver, né? Fazer aqueles cadáver labs, fazer a cirurgia real no cadáver e quando for passar para o próximo passo, for fazer no paciente, buscar alguém que tem experiência na técnica para ficar do lado, para fazer a transição, porque às vezes com sangramento, você tem um tempo para fazer a cirurgia, você não pode ocupar o tempo, né, indefinido. Então, a cirurgia precisa acontecer. Então, ter alguém para, se tiver alguma dificuldade, ajudar, até que a sua curva ela seja completa, porque realmente essa técnica é difícil se o colega já não tem a experiência aberta, um TLIF aberto, então não partir direto para essa técnica, fazer essa transição, né? Estudar teórico e prático até chegar no paciente. Né? Tá certo. Não começar com aquela espondilistese de alto grau, L5S1, esse é o caso já para, digamos assim, o faixa preta, né? O faixa branca tem que começar com um casinho de um disco mais alto, um segmento mais tranquilo, um 4, 5, 3, 4, isso eu talvez, comento, né? Que eu coloco as indicações como relativas e absolutas. As relativas, né? As contraindicações relativas, que são disco alto, e as contraindicações absolutas são, por exemplo, os discos colapsados. Então, dependendo da experiência, você pode alterar. Então, por exemplo, a espondilostese eu já coloco como absoluta para quem está começando. Mas para quem já tem uma curva, uma janela grande de experiência, que seja relativa, né? Depende da altura do disco, depende do grau de escorregamento. Então, sempre isso, né? Nem sempre, nem nunca, né? Depende da sua experiência. Entendi, Rodrigo. Bacana. A gente falou um pouquinho, na verdade, pulando uma etapa, né? A gente falou um pouquinho da contraindicação. Você falou aquele disco muito colapsado, né? Esse caso é ruim no paciente que tem um flat. Mas qual aquele caso que você acha, poxa, o mistlif, ele se encaixa que nem uma luva pra gente tratar? É aquele caso que o mistlif vai melhor. Então, quais são as principais doenças que ele trata? Então, a história típica de que você pode indicar, clássica do mistlif, é aquele paciente com dor crônica, que conta que tem dor desde a adolescência. Ele passou por aquela história natural da discopatia, então dor lombar em crises, e essas crises foram ficando cada vez mais frequentes, e tanto em frequência quanto em intensidade álgica. Em determinado momento ele começa a ter radiculopatia, e nesse ponto a dor fica incapacitante. Então é nesse momento que o doente resolve procurar ajuda, né? E aí você faz um exame, ele tem um disco degenerado, com algumas alterações degenerativas. Normalmente um Pifferman eu indico até 3, né, que é um achatamento subtotal, e pode ter graus variados de protrusões, né, e no doente jovem, então doença monossegmentar com histórico crônico que já fez diversos tratamentos, né? Então a abordagem desse paciente não é só a descompressão, então ele tem
outros comemorativos, como perda de altura, ele tem a compressão, ele tem a deformidade do segmento, a instabilidade pela doença discal. Então, esse é o melhor cenário para se indicar essa cirurgia. Então, é uma doença degenerativa de um segmento num paciente com dor crônica, radiculopatia e que já tentou todas as modalidades de tratamento alternativas e não teve sucesso. Esse é o melhor quadro para se indicar essa técnica, né? Entendi, Rodrigo. Você falou muito em doença monossegmentar, né? Mas você vê papel ainda do MIS TLIF para doença de 2 segmentos ou eventualmente 3? Mas qual que é a limitação em termos de extensão da nossa construção fazendo-se cirurgia MIS? Dá para fazer 2, 3 segmentos? Dá. A técnica em si está bem descrita para 2 segmentos adjacentes, tá? Já fizemos diversos casos de 3 segmentos, só que aí a abordagem de acesso acaba ficando, como a gente faz 2 incisões paramedianas, quando você aborda mais do que 2 segmentos, começa já a não ficar esteticamente aceitável. 3 segmentos, né? A cirurgia começa a perder um pouco do papel dela, né? De ser pouco invasiva, né? De ser incisões pequenas. Então, assim, eu acho que 2 segmentos é o ideal. 3, eu já diria que é um pouco off-label, depende um pouco da experiência do cirurgião. Então, e, além do que, 3 segmentos de degeneração, normalmente já envolve alterações no balanço sagital, perda de lordose. Então, às vezes, você precisa de um ganho de curvatura melhor, você precisa corrigir essa anatomia, que às vezes o TLIF, né, ele não corrige tanto. Então, casos multissegmentares, que no meu conceito de degeneração multissegmentar é acima de 2 níveis. Então, 3, eu já diria que é multissegmentar. Então, às vezes, vale a pena você fazer uma coisa híbrida. Então, você pega aquele segmento mais achatado e mais distal, por exemplo, um L5, faz um ALIF e faz 2 de MIS-TLIF acima, né? Então, fazer uma coisa mais híbrida. Eu vejo mais dessa maneira do que fazer 3 segmentos. Às vezes o resultado não fica tão bom, esteticamente não fica bom, e o ganho de correção, de deformidade também não fica tão bom. Então, essa seria mais o meu raciocínio, né? Quando tem multissegmentos. Sim, perfeito, Rodrigo. A gente tem um público que não é somente de especialistas também, né? Provavelmente a gente vai ter pacientes, né? Eventualmente parentes, pacientes que vão se submeter a uma cirurgia e vão, né, entrar no YouTube procurando alguma informação sobre a doença e sobre o tratamento e fatalmente, né, caindo na questão do MIS-TLIF, podem encontrar o seu vídeo. Então, falando para os pacientes, né, para o público um pouco mais leigo do ponto de vista técnico, né? Como é que você venderia, não venderia, mas explicando de uma maneira mais simples, as grandes vantagens do MIS-TLIF para o paciente, em termos de recuperação, em termos de... Certo. Quando a gente fala, então vamos falar assim, quando a gente está fazendo uma abordagem que você acha necessário a descompressão e a artrodese, porque a descompressão, por mais econômica que seja a sua descompressão, você vai gerar um grau de instabilidade. Então, você vai ter que fazer a artrodese. Então, quando se considera a artrodese, uma grande vantagem dessa técnica é que, como o acesso é todo tubular, então tem pouco descolamento muscular, quase não tem perda de vascularidade na musculatura, não tem denervação, porque não tem grandes descolamentos musculares. Então, tudo isso dá menos dor no paciente, né? O acesso é só praticamente afastamento muscular. Então, como sangra menos, dói menos, a recuperação é muito rápida do paciente, né? É muito comum 1 e 2 segmentos alta no dia seguinte, né? 24 horas de internação, o doente ele já se levanta com uma nota score 5, 6, com medicação no pós-operatório, e já recupera super rapidamente. E a grande vantagem é que é uma cirurgia extracavitária, né? Estou falando em detrimento de cirurgias por via anterior, que são acessadas cavidades, que dão uma correção também muito maior de altura, né? Mas, considerando que o disco, a gente vai indicar em discos que são relativamente altos, é uma grande vantagem, porque você não precisa fazer uma abordagem cavitária e não precisa fazer 2 acessos. Então, um acesso único só, né? Pelo mesmo acesso, eu tiro o disco, eu descomprimo, eu corrijo a deformidade e já faço a artrodese, pelo mesmo canal de trabalho, né? Então, é uma recuperação rápida e menos abordagem em termos de tempo cirúrgico, né? Uhum. Muito mais vantajoso nesse sentido, né? Em relação a outras técnicas que envolvem mais de um acesso. Uhum. Rodrigo, e é uma pergunta recorrente dos pacientes, né? Eles querem saber quanto tempo dura uma cirurgia, por exemplo, de um segmento,
né? Qual que é o tamanho do corte que vai ficar, principalmente se Certo. for uma paciente mulher, né, que tem uma certa vaidade ou tem muita cicatriz. Quanto tempo a pessoa costuma ficar internada no pós-operatório? Né? A gente consegue dar alta um pouco mais precocemente com esse tipo de cirurgia? Então, o tempo de cirurgia, geralmente, eu falo, é 1 hora por segmento. Então, se eu vou fazer um segmento, 1 hora e pouquinho de cirurgia, né? 2 segmentos, umas 2 horas. A incisão, eu também falo, mais ou menos, depende muito de material para material. Tem material que tem as torres muito largas, diâmetro muito grande, tem umas que são perfil bem pequenininho, então depende um pouco do material, mas em torno de 2 centímetros para cada segmento de incisão. Então, um nível, 2 centímetros, 2 níveis, pode ser uns 3, ou no máximo 4 centímetros de incisão, né? E o tempo de recuperação, o doente consegue ter alta no dia seguinte, ou no mais tardar no segundo pós-operatório, depende muito de paciente para paciente, mas é recuperação bem rápida. E no primeiro mês, o doente vai gradativamente tendo uma redução daquela dor da cirurgia e começa a sentir no primeiro mês a redução da dor da discopatia que ele tinha, da deformidade, da compressão. E entre 1 e 3 meses, a maioria, grande maioria, mais de 90% dos pacientes já estão reabilitados. Já estão sem dor, voltando às atividades físicas assim de forma moderada já, né? Então, uma recuperação rápida. Interessante. Então, em torno de 3 meses, assim, a pessoa que faz uma cirurgia Mistelif, ela já estaria liberada para fazer uma atividade física. Já considerando que ele conta uma história de anos, né? 10, Sim. 15 anos de dor, então eu vejo que 3 meses para ele voltar à atividade física é um tempo rápido, né? Uhum. Considerando que as doenças de coluna são muito incapacitantes. Então, eu vejo que é um tempo muito rápido de recuperação. Legal, Rodrigo. Agora falando sobre a faixa etária dos pacientes, né? A gente trabalha às vezes com doença discal em paciente jovem, infelizmente também. Né? Fatores genéticos, fatores, né, do ambiente, a pessoa teve que trabalhar com muita carga ou postura inadequada. E fatalmente, né, a degeneração é um contínuo, né? É mais prevalente em pessoas mais idosas também. Você tem algum limite de idade para você indicar um Mistelif? Poxa, uma pessoa com 70 anos, ela pode fazer Mistelif? Ou já seria melhor fazer uma cirurgia com uma exposição um pouquinho maior, porque a gente vai precisar de uma descompressão mais ampla também? É uma pergunta muito interessante, porque para responder nos pacientes idosos, vai depender da indicação. Aí eu vou cair na indicação para falar para você se vai. Então, geralmente, o doente idoso, quando vem com sintoma axial e radicular, ele está lá na fase final da degeneração. Então, como que é aquele disco? Ele é muito colapsado, ele tem um grau de estenose muito maior, né? Não só de canal central, mas de forame. Ele já vem com outros comemorativos, ele já vem com perda de lordose, ele vem com flatback, pode ter osteoporose, como for mulher. Então, muitas vezes esse grau avançado de degeneração já não tem mais aquele componente de instabilidade. Uhum. Né? Então, se eu olho, eu vejo que tem uma osteofitose marginal do platô vertebral, ele não tem tanta perda de lordose, é um segmento só, e é um paciente de mais de 60, 70 anos e tem uma compressão, às vezes eu opto só pela descompressão. Então, eu ouvia dos meus professores quando eu era residente, de que, mas você vai artrodesar um doente jovem, né? Eu fiquei com isso na cabeça até entender mesmo a biomecânica da coluna, a perda da lordose, né? E a instabilidade. E eu vejo que, porque ele é jovem, hoje eu faço artrodese. Porque ele é jovem, por quê? Porque eu quero preservar a anatomia, eu quero deixar aquele disco alto e quero corrigir essa instabilidade. Por quê? Porque o tempo de vida desse paciente é muito maior. Então eu não quero, quando ele operar ele com 30 e ele tiver com 50, tá com o disco totalmente colapsado, volta a ter dor radicular, fica com dor por instabilidade e se restringindo, né? Então, nos pacientes idosos, eu considero menos essa cirurgia, mas eu olho mais a correção da deformidade, se precisa, e a descompressão, né? Se for um segmento que precisa de correção e for fazer uma descompressão muito ampla, eu considero também. Então, vai depender de caso a caso, né? Agora, qual é a faixa etária? O mais comum mesmo é do adulto jovem, né? Lá dos 30 até os 60 é a faixa etária que eu mais tenho cirurgia. E igualmente homem e mulher, não tenho preferência por sexo. Normalmente tem igualmente nos dois sexos. Mas é o adulto jovem que é o grande candidato para essa cirurgia. Até porque
depende da degeneração. Então, nessa faixa etária, a degeneração está na fase intermediária ainda, né? Ainda tem um longo caminho para chegar na fase final, né? Eu comento isso para os colegas mais jovens, né? A estenose de canal é a fase final da degeneração, né? Você vai encontrar um disco achatado, um segmento estenosado, com osteofitose e abalamento marginal, né? Essa estenose do senhorzinho de 60, 70 anos começou lá com 16 anos com aquele disquinho preto, né? Então, você está vendo ele na outra ponta, né? Então, aí a abordagem depende de enxergar, né, em que fase que está a degeneração desse disco, né? Essa colocação foi bem bacana, é uma questão que a gente sempre comenta com os nossos residentes, né, com os cirurgiões mais novos, é que o conceito, né, na verdade, do tratamento ele tem que ser bem sedimentado, né? A pessoa precisa realmente de uma fusão para o tratamento ou só eventualmente uma cirurgia descompressiva. E concordo plenamente, Rodrigo, né? O paciente que é mais idoso, que já tem o processo de fusão natural, que a gente chama de anquilose, né? Se tiver uma queixa radicular, né, uma cirurgia descompressiva é altamente suficiente. Né? Por mais que você remova uma porção da estrutura óssea, né? A gente estudando a parte o que é fundamental para a estabilidade, o que não é fundamental, a gente trabalhando, né, com aquele conceito, às vezes, de descompressão bilateral por via unilateral, a pessoa chama de over the top, né? Você consegue fazer uma boa descompressão lateral do canal, né, fazendo com que o paciente que sofre com estenose, aquele, né, paciente senhorzinho que claudica, né, ele melhora bastante. Né? Até porque, pelo grau de degeneração que ele tem, essa descompressão que se faz não vai causar uma estabilidade e ele não tem mais espaço para degenerar o disco. Então, essa anatomia não vai se alterar ao longo do tempo. Por isso que o doente jovem, voltando àquele assunto, né? Então, hoje eu falo o contrário do que eu aprendi com meus professores. Porque ele é jovem, você faz a artrodese desse segmento, para prevenir todas essas alterações que são ocasionadas pela lesão do disco, pela retirada de um disco, pela aquela abertura atrás, que causa instabilidade, e você vai prevenir que isso se piore ao longo do tempo. Você vai acelerar a degeneração, porque vai acelerar de forma iatrogênica, né? Então, hoje o meu conceito é o contrário, porque é jovem, eu faço artrodese, para prevenir essa piora dessa alteração anatômica do segmento. Perfeito, Rodrigo. Né, eu sei que é um conceito muito teórico, eu particularmente não gosto, né, de colocar numericamente a questão de número de cirurgias necessárias para você cumprir uma curva de aprendizado. Né, mas várias técnicas, a gente, né, vê a questão de cirurgias robóticas, né, eles falam um número meio cabalístico lá, 80 cirurgias para você ficar pleno. E eu acho que uma coisa interessante para o cirurgião, principalmente para os novos, né, a questão da soberba, que o Rodrigo sempre falava como residente mais velho, né, nunca tenha soberba, você sempre está aprendendo. Né? Se você achar que você está pleno em tudo e não está com a mente aberta para melhorar, então aí começa, né, a nascer o perigo, né? Eu sou pleno, eu sou absoluto, não tenho o que melhorar, né? Mas do ponto de vista assim que você observa, né, dentro da própria experiência pessoal, né, quantas cirurgias você precisou fazer para você falar, poxa, agora eu estou confortável, eu vou para uma cirurgia, aquela cirurgia que na véspera eu durmo bem, não tem problema nenhum, é como se eu fosse, né, passear no parque no dia seguinte. Eu não sei te responder em número de cirurgias, mas eu sei te responder em tempo. Como você mesmo já disse, a gente pegou uma fase de transição, né? A gente veio de uma geração de que não se existia artrodese para a degeneração e o foco era a descompressão. Ainda muita gente carrega esse estigma, né? E eu peguei essa transição. Então não se tinha uma escola, não tive um mentor, eu não tinha material para estudar para essa cirurgia, né? Foi tudo compilado ao longo do tempo e com a experiência própria. Então a minha curva demorou mais ou menos, quando eu falei que eu estou agora fazendo, vamos dizer, igual você falou, estou confortável, fazendo um voo de cruzeiro, foi com 10 anos depois de começado. Então eu comecei a fazer a cirurgia em 2011, lá para 2020, 2021, que eu estava seguro, sentindo segurança, os casos evoluindo super bem. E foi quando entrou a pandemia, eu resolvi sentar para escrever o livro e coletar todo aquele material, toda aquela experiência e colocar no papel. Mas eu tive colegas que me chamaram para ajudar, que conheceram a técnica pelo meu livro, se interessaram pela cirurgia e me chamaram, né? Teve colega que eu ajudei 3 cirurgias e ele agora faz sozinho. Então, assim, o fato de você ter um mentor, alguém que já filtrou toda a dificuldade e passa os pulos do gato para você, aonde erra, aonde dá certa, acelera a sua curva. Isso é natural em qualquer cirurgia. Então, se você for fazer uma técnica
nova com o cara que é o super expoente, você vai aprender muito mais rápido do que fazer sozinho ou estudando com alguém que também está começando, né? Então, é variado, né? Agora, então, se a pessoa tiver algum mentor, a curva vai ser muito mais rápida, curta, né? Mais curta, né? Legal, então aproveitem, pessoal. O Rodrigo está, né, disponibilizando de maneira gratuita essa experiência que ele acumulou em diversos anos aí, né? A Plenitude CV, demora, né? 10 anos. Né, queria mudar um pouquinho a chave agora, Rodrigo. A gente está falando das coisas boas, né? Do Misty-Leaf, né? A questão de recuperação mais rápida, menos lesão muscular, né? Corte pequeno, né? Perda de sangue praticamente nula, né? Aqueles pacientes hoje em dia que por convicção eventualmente religiosa, né? Temem fazer eventualmente uma cirurgia por conta de necessidade de transfusão, né? Então, todos os benefícios já foram, acho que, um pouco explorados. Mas acho que, em termos de sinceridade, hoje em dia, em termos de informação, o paciente ele sabe que, se ele for para o médico e falar que é só flor, provavelmente ele vai procurar outro porque, não mentindo, mas ele está omitindo coisas que são importantes. E eu, particularmente, acho fundamental, né, a gente ter essa sinceridade na relação com o paciente. Né? Porque, por mais que você tenha experiência, por mais que você tenha uma bagagem muito grande, complicação acontece. Né? Pode ser titular, eu tive na Alemanha, você teve em outros países também, né? Vi fístulas licóricas acontecendo, vi, né, raízes sendo lesadas, eventualmente é o que o cirurgião mais teme. Né? E em relação a isso, né, diante de alguma complicação, é uma complicação que eu diria que em termos de incidência é um pouco maior nessas cirurgias, né? Principalmente quando tem que trabalhar um pouco a descompressão também. Fístula licórica, Rodrigo, em termos de Misty-Leaf, né, por conta de uma incisão menor, né, a gente às vezes não, o buraco não fica tão acessível ao ponto, né, como você costuma lidar? Eu sei que deve ser raro, né, mas se acontecer eventualmente, né, como a gente trabalha essa questão da fístula licórica no acesso minimamente invasivo? Então, assim, a fístula licórica, nessa cirurgia, quando acontece, é um erro na abordagem, tá? Por quê? A abordagem correta tem que ser exclusivamente pelo forame. Então, e naquela zona triangular de segurança. Se quiser colocar na tela aqui a imagem, né? Nessa região aqui do forame, né? Então, se eu abordar só essa região... Como é que volta aqui? Foi eu que mudei? Então... Se abordar só a região do forame, eu não vou ter acesso ao canal medular, então eu não vou ter encontro de dura. E eu falo isso para os colegas novos. Se você não vê a raiz descendente, é porque está certo. Você não precisa ver. Você não tem que ver. Então, vamos considerar que teve um acidente. Então, se teve uma fístula, é porque houve um erro na abordagem. Mas como o espaço é bem restrito, não tem espaço morto ali, depois que você fecha... Basta uma gordurinha, você pode tirar ali debaixo da pele uma gordurinha do paciente mesmo, coloca no forame. Inclusive, eu tenho feito isso de rotina, sem fístula, para evitar fibrose peridural. Então, a própria gordura, ela é hidrofóbica, né? Então, ela já vai ajudar ali a ocupar aquele mínimo espaço morto no forame e vai evitar essa fístula de se exteriorizar. Então, o tratamento é muito simples. No começo, eu tive um caso de fístula intraoperatória, que não chegou a exteriorizar, foi feito só isso, e foi no momento de fazer a facetectomia. O formão desceu um pouquinho mais, e a hora que eu tirei a faceta, eu acho que a própria faceta acabou se cortando um pouquinho da dura e subiu um pouquinho de líquor, né? Mas estava coberto ali o ligamento amarelo, e só vi subindo um pouquinho de líquor, mas a cirurgia continuou, fez a dissectomia, no final eu coloquei um petzinho de gordura e foi suficiente. O doente não teve sintoma, não teve cefaleia, deixei ele claro, sempre deixo um pouquinho de repouso alguns dias, foi suficiente, né? Mas depois desse caso, foi aquele negócio, a experiência ensina, né? Então, aquilo ali me mostrou que quando você, aquele seu afã de querer descomprimir muito, né? Aí você quer abordar mais dentro do canal, a gente quer ver as estruturas neurais, né? Não, tem que ver a raiz para considerar que descomprimiu. Não tem necessidade, você indicou bem. E hoje a gente tem o recurso do potencial evocado. Então, quando você tira o disco, né, já levanta aquele ligamento, você já vê o potencial melhorando. Então, hoje a gente tem ferramentas para ver que melhorou sem ter que expor raiz. Eu até acho, eu não preconizo exposição de raiz, justamente para evitar a fístula e para evitar a fibrose. Mas a fístula não é uma grande preocupação. Hoje, fazendo direitinho, não acontece fístula. As grandes complicações são quando
o disco é muito achatado, né? Então você já faz naqueles Pifferman 4, 5, né? Que tá o disco colapsado, o sub totalmente colapsado. A raiz foraminal ela desce de encontro, quase de encontro ao pedículo inferior. Aí quando você tira a faceta, a primeira coisa que você vê é a raiz do foraminal ali. Então se o colega está desavisado, não tem essa experiência, né? Porque isso eu adquiri isso ao longo dos anos operando muitos casos. Sim. E às vezes o segmento também, né? Às vezes o segmento L5S1, a raiz, às vezes o ombro está um pouco mais alta também. Né? O próprio segmento, no próprio canal, L5S1, a gente tem o gânglio, ele né? é mais lordótico. Então, Sim. a raiz de L5 costuma descer mais. Também tem essa questão anatômica. Então, imagina num segmento caudal desse com achatamento discal. Então, você está lá com o plexo venoso, sangrando, aí você quer coagular, quer afastar para achar o disco, e você está em cima do gânglio. Então, a lesão radicular, a desestesia pós-operatória é um dos maiores problemas dessa cirurgia, né? Então, o conhecimento da anatomia, dessa questão, dessa variância da raiz poder estar em cima ali, ou bem próximo do disco, também é um fator que a gente ensina já para os colegas que já estão vindo, né? Uhum. Que eu já muitas vezes eu estava lá operando, limpando o plexo, coagulando, e a gente está dentro do forame, já tinha achado o disco, de repente eu estou ali tirando e eu vejo, mas o gânglio está aqui na minha cara, né? Sim. Aí a gente vai aprendendo que, não, é porque esse está muito achatado, e você tem que ter aquela sacada, né, de tentar entender por quê. Por que está aqui se não tinha que estar aqui, tinha que estar mais para cima? Uhum. É porque o disco achatou, e aí a raiz veio junto com o segmento de cima, né? Uhum. Então, você está vendo a raiz foraminal já, raiz foraminal. Não é que está passando. Não é a descendente, né, dentro do canal. Uhum. E então, essa coisa da desestesia hoje é um dos grandes problemas ainda para essa cirurgia, né? Então, como que eu minimizo, né? O paciente que já tem muita radiculopatia, isso é um fator preditivo para ter pós-operatório. Então, eu já sei, o cara que vem com muita dor, esse já é um grande potencial. Só de abrir o brinco, só de se tirar a faceta e olhar para ela, para ali, para o forame, o cara já tem dor radicular. É normal isso daí. Então, minimizar a coagulação, jogar bastante soro para deixar a região não ter lesão térmica. Às vezes, só de esquentar ali a região, o gânglio já sente. E dar aquele neuromodulador antes e após a cirurgia. Já dá preventivamente uns dias antes e já deixa ele tomar uns dias depois. Que a desestesia aparece quando ela é fisiológica, não é por dano direto. Quando você machucou, a raiz encostou, no outro dia, no mesmo dia, o cara já acorda com dor. Quando é essa fisiológica, só pela manipulação, demora normalmente uns 3 a 4 dias. E aí você já deu alta para o doente, e essa é a história típica. O cara saiu ótimo, andou no hospital, quis até dobrar a coluna, tá sem dor nenhuma. Aí daqui 4, 5 dias ele te liga, doutor, tô com uma dor horrível na minha perna. Uhum. Aí você acha até que teve uma migração de queijo, fica preocupado, e aí não, tá tudo certinho. É pela desestesia, né? Por quê? Porque alguma coisa ali química acontece que gera essa desestesia, e dura alguns dias, assim, 1 semana, 2, né? Então, a pregabalina, quando se usa antes e depois, eu vejo que mitiga esses sintomas, né? Você usa preemptivo, você usa antes da cirurgia também, eu mesmo uso que antes, não tenha... quando o doente já vem com aquele sintoma radicular muito evidente. Uhum. Né? Quando é só aquela dor axial, né? Você está indicando pela dor axial, né? Que as degenerações crônicas, doente com dor incapacitada há anos, já tentou de outras modalidades, fez bloqueios, fez tudo e não melhora. Aí não necessariamente não. Aí eu não entro preventivamente. Se ele vem depois, a desestesia, eu deixo ele orientado. Eu sei que senti esse sintoma, já deixo a receitinha e falo, já toma, é normal, vai passar. Você deixa ele menos ansioso, você fica menos ansioso. E em muitos casos aconteceram, o doente volta depois de um mês da cirurgia e fala, eu senti, eu como tomei... você já tinha falado antes, aí fica tranquilo. Fica, Sim. Então, o conhecimento dessa complicação é importante, né? Legal, Rodrigo. Você tocou num assunto que é interessante, né? Eu acho que é difícil uma pessoa que mexe com via posterior, mexe com TLIF, não tenha tido migração de queijo, que você falou aí. Né? Eu, infelizmente, já tive também. Eu acho que quem faz, né? Por mais que às vezes trabalhe bem o platô, né? Coloque um queijo de tamanho que você considerou adequado. Né? Trabalha a força de compressão no pós-operatório, que é fundamental para a gente dar aquela impactada no queijo. Às vezes, né, é uma coisa, sei lá, inerente do paciente, né? Eu observo que realmente a questão da interface também de queijos de pique, né? Os que eu tive tudo pique, né? Quando você usa titânio que está voltando um pouquinho à moda, isso não acontece. Talvez ele incorpore mais, né? Ele ranhure mais e aí a força de voltar é menor. Mas uma dúvida para quem não trabalha, né? A gente sabe que tem ferramentas, então acho que você tem até um slide falando sobre isso aí. Quando a gente faz aberto é fácil a gente imaginar a força de compressão,
na parte final antes de dar o bloqueio. Eu acho que você tem um slide sobre isso aí. Mas muitas pessoas perguntam, né, mas a gente consegue dar compressão quando a gente está fazendo um mist leaf? Né, qual que é a estratégia que a gente tem que usar, além da ferramenta, né, correta para fazer essa compressão? E eventualmente também, você tinha falado na outra aula, acho que era interessante você falar, Rodrigo, na parte da colocação do queijo, né, que a gente sempre fala, trabalha bem o platô, né, coloca o queijo mais anterior, né, até por ponto, né, a gente não consegue fazer grande lordose, mas se colocar posterior a gente vai retificar mais, né? Outra coisa, a migração também. Aí você falou, poxa, tem ferramenta lá que o instrumentador, né, nunca viu ninguém usar, mas você fala, né, o extrator para usar do outro lado, eventualmente do mesmo lado, e depois na fase final a gente comprimir, né? Só que comprimir a gente tem que geralmente colocar aquele alicerce no tubo também, porque senão a gente não consegue compressão. Se a gente simplesmente colocar compressão, dependendo se está acima da haste ou abaixo do meio da haste, a gente pode fazer até distração, né? Eu acho que você tem um slide mostrando bem isso aí, né? Coloca aí pra gente, Lívio. A questão, isso que o Francis está falando, primeira coisa, migração de cage no mist leaf. É raro, mas qual que é o grande motivo? É não tirar disco direito. Então, fazer uma limpeza subtotal do disco. Então, a parte mais importante é curetar, curetar e curetar. Aí você curetou bastante, aí você inspeciona lá, sentiu que ainda tem alguma coisa, tira de novo. Tem que deixar bem limpinho o espaço. E por que deixar bem limpinho? Porque a gente tira só o núcleo, a gente não tira o anel fibroso. Então, o espaço já é pequeno, considerando um leaf que você tira todo o anel ali da frente, você tem muito espaço. Então, se você não abrir espaço para o seu queijo, ele vai ficar mal colocado. Então, a migração é consequência de um queijo mal colocado porque você não limpou direito o espaço, tá? Então, se fizer uma boa limpeza, o queijo vai entrar, que nem uma gavetinha, e vai rodar. E ele tem que ficar posicionado na metade anterior do corpo vertebral, como está aqui, né? O ideal é essa região aqui, né? Da metade para frente. E no perfil aqui, né? Agora, no AP, você tem que ver que ele está totalmente no plano coronal. Então, um queijo que está rodado no plano coronal e lá na frente, encostando no anel fibroso anterior, esse queijo não vai sair daí. E você vai fazer mais uma coisa que você acabou de falar. A gente vai fechar um pouquinho o espaço de trás para que a porção anterior do anel fique mais alta do que a porção posterior. Fazer essa lordose, que já vai corrigir um pouco da curvatura do paciente e já vai prevenir a migração desse queijo. Então, para responder, eu tive um caso lá no começo também, de migração, e foi porque o espaço era muito pequeno, então tive dificuldade em tirar o disco, né? Porque até para você botar a pinça no espaço pequeno é difícil. Então, daí que surgiu o meu conceito de que essa técnica, não só o mist leaf, mas o T-leaf mesmo, para espaços muito colapsados, não é bom, porque você não consegue criar espaço para o queijo. Então, você fazer a ortodese intersomática e corrigir, você tem que ter um pouquinho de abertura, né? E os instrumentais que a gente tem são indiretos, a gente só abre o parafuso, consegue abrir os parafusos para conseguir um pouco de distração. Mas quando tem muita quilose, muito achatamento, mesmo assim a gente tem uma certa limitação. Então não opte por cirurgias de mist leaf com discos muito achatados, porque não vai corrigir direito, não vai limpar o disco direito, não vai colocar o queijo direito. Né? Às vezes vai entrar apertado demais, vai fraturar o platô, aí que ele não roda mesmo, aí vai ficar mal colocado. Então, para evitar isso, é a boa seleção do caso. Selecionar um caso que vai dar certo, né? Então, para todas as cirurgias, né? Você tem que selecionar bem, porque a ferramenta serve até certo ponto, para outro ponto, né? Ela não vai servir mesmo. Aí vai atribuir o seu insucesso à técnica. Como muitos colegas já eu escutei, não, essa cirurgia não serve porque todos os meus pacientes saem com dor na perna, né? Não é culpa da técnica, aí é culpa da maneira, da abordagem que foi feita, né? Aí você pergunta para ele, como é que você fez? Ele não tira a faceta, ele faz meio que um plife, abre por dentro do canal, afasta a raiz. Então, não foi feita da maneira adequada. Aí, claro que vai ter mais complicação, né? Uhum. Ou pega discos muito achatados. Tá certo. Rodrigo, eu acho que extrapola um pouquinho, propriamente dito, o tema, né, da indicação clínica, médica, mas acho que é importante a gente falar porque a gente vai ter cirurgiões sêniores e pacientes aqui também que têm a doença, e não tem, a gente fica um pouco na mão das fontes pagadoras das cirurgias. Eu estou falando dos convênios em relação com os hospitais também.
E você, como cirurgião, eu como cirurgião, a gente está diante, né, de uma época complicada do ponto de vista da livre indicação, né, e a gente sabe, tecnologia nova, uma empresa, né, séria, ela, né, desenvolveu um determinado aparato, um parafuso novo, um queijo novo, e isso custou dinheiro para eles. Né, e, naturalmente, a tecnologia nova é mais cara do que a tecnologia convencional, e diante das cirurgias MIS, né, por conta da que eles chamam de hall, né, da ANS, eles interpretam como rol o mínimo, na verdade acaba sendo o máximo, né, que a operadora ela se vê obrigada a acatar. Então, os pacientes, às vezes, eles conversam com o Dr. Rodrigo, fala para o Rodrigo, né, uma experiência grande com o MIST-LEAF, né, propôs para o paciente uma cirurgia que é pouco invasiva, bastante efetiva, bastante segura, mas aí, né, vem aquela questão de junta médica, né, que são médicos, eventualmente, com viés, né, empregatício com a própria fonte pagadora, que é o convênio, né, e aí, em conluio, né, vem uma solução negativa, né, para o tratamento e aquele imbróglio não se desenvolve. A gente não consegue propor o tratamento que a gente acha mais adequado para o paciente também deixa de receber o melhor atendimento. Você tem alguma dica nesse sentido? Né, claro que a judicialização é um caminho, mas a gente vê que o judiciário também está cada vez mais com muito trabalho, né, e as situações de resolução por liminar estão sendo cada vez mais proteladas e estão indo para a justiça eventualmente comum também. Né, você, na sua experiência, tem alguma dica que possa fazer com que o cirurgião, né, ele consiga uma autorização mais rápida, o paciente também que está precisando da cirurgia, ele consiga recorrer aos seus direitos? Até no passado, tá? Até no passado... não tinha grande dificuldade em autorizar esse tipo de... Porque o que muda, né, nessa cirurgia em termos de material é só o parafuso, né? Que o parafuso, ele é canulado, né? Então, o custo dele é pouca coisa maior do que o outro, né? Então, não se tinha muito grandes problemas. Esse ano, 2024 para 2025, houve uma mudança drástica nas operadoras e a gente vê que foi... uma coisa assim uniforme entre elas, homogênea, né? Todo mundo falando a mesma coisa, sempre em prol deles, nunca em prol do paciente. Mas, para responder, né? Eu continuo fazendo o que eu sempre fiz. É fazer uma indicação coerente e uma solicitação coerente com o caso, né? Porque a negativa, quando é feita dessa maneira, ela é infundada, né? Então... é um caso que está bem indicado, que já tentou de tudo, tem alteração na eletromiografia, eu comprovo lesão radicular, eu comprovo os achados de ressonância com as fotografias da ressonância no meu relatório, e tem tido ainda autorização, mesmo assim. Alguns casos, de alguns planos mais simples, às vezes eles autorizam o procedimento, então nem chega a negar o procedimento, né? Não é nem controverso a indicação, controverso o material. Ele fala, não, eu autorizo o parafuso maciço porque o canulado, aí ele vem com diversas resoluções que é minimamente invasiva, que não está nem no descritivo do parafuso, eles vêm com alguma coisa que não se fundamenta, né? Uhum. Mas aí o doente insistindo, entrando com pedido de revisão, acaba autorizando, né? Mas a gente hoje nunca consegue conversar de cirurgia sem tocar nesse assunto, né? Da questão dos materiais, que o custo sempre é muito alto e a gente tem sempre dificuldade. Mas de todas essas cirurgias já não é mais a mais cara, já foi isso daí, né? Todos esses materiais caíram muito o preço, né? Então não está tanto assim. A questão de não conseguir autorizar é realmente o que você falou. É porque existe um peso e um contrapeso maior de um lado do que do outro. Então, a questão é de não autorizar mesmo sem justificativa, né? Então, é insistir no seu pedido e ser coerente sempre com o que você faz, né? Não mudar a sua técnica também não mudo. Recebo pedidos de operadora, de hospital, não, doutor, tem que mudar a sua técnica. Se você é coerente com o que você faz, não muda. Se precisar não fazer a cirurgia e falar para o doente, olha, vai ser pior não fazer desse jeito que eles querem, é melhor não fazer. Que aí a cirurgia acaba saindo. Tá certo, Rodrigo. Rapidamente, eu vi que você teve um podcast recentemente falando sobre essa parte judiciária, você está se especializando também um pouco nisso. Não é correto essa questão de uma indicação de uma lista tríplice, né, da operadora, ele fala, você vai ter que escolher entre um desses aqui, que, como eu falei, já são pessoas que provavelmente têm um vínculo, né, um viés empregatício com a fonte pagadora. O cirurgião, isso aí é o dia a dia da gente, infelizmente, né? Chega uma cartinha lá, um
um telegrama, falando, você tem que escolher um desses daqui, né? Você não pode escolher um que você conhece, que você saiba, que tem um notório conhecimento técnico, né? São pessoas que às vezes não são nem, né, inclusive da área de cirurgia de coluna, né? Isso daí vai ser, como você tinha te falado, né? Que eu estou terminando o curso de Direito. Vai ser a minha matéria do meu TCC, isso que você me perguntou. Porque existem duas resoluções, a da ANS, que é a 424/2017. Lá está previsto essa junta médica, está prevista na forma que você falou, que a operadora indica 4 nomes e o médico tem que escolher um deles. Isso está previsto pela Agência Nacional de Saúde. E a junta é feita à distância, de forma documental. Só que se você olha o Código de Ética Médica, o artigo 94, lá está escrito que é vedado ao médico fazer uma avaliação documental, à distância. Não pode, é um desvio de conduta ética. Então, no meu ponto de vista, essas juntas médicas, quando feita à distância, além de ser imparcial, pela razão que você disse, né, porque quem contrata a banda escolhe a música. Então, se a operadora ela indicou 4 nomes, ela não vai botar 4 nomes de quem vai autorizar 100% de cirurgia, vai botar 4 nomes de quem nega 100% de cirurgias. Né? Então, isso está claro que é totalmente parcial esse parecer da junta. Além do que, ele é antiético, e que deveriam ter denúncias dos pacientes nos conselhos de medicina. Como que o paciente chegou, eles fizeram uma junta no meu caso, eu nem sei quem é esse médico. Por quê? Porque o cara recebe um e-mail com o seu quadro clínico, recebe um e-mail do seu exame e fala, não tem indicação da cirurgia? Ou não tem indicação desse material? Está negada a sua cirurgia? Aí você pega o último artigo da resolução 424, que é o artigo 20, fala, o parecer dessa junta não caracteriza descumprimento de cobertura. Então, ou seja, eles criaram uma chancela da lei para negar a cirurgia. Está negada. Então, nesses casos de litígio que você falou, quando se chega, a primeira e única defesa da operadora é a junta médica. Mas que ela agride o código de ética, então, pelo que eu entendi. Exatamente. Então, elas são discordantes. O meu entendimento é de que se ela é feita à distância, ela é totalmente regular e deveria ter essas juntas têm que ser regulamentadas novamente pelo CFM, proibindo a conduta de ser à distância. Eu acho que tem que ser feita, mas quem tem que indicar os nomes não é a operadora, é a sociedade de classe, então para tirar a parcialidade dos empatadores, e segundo, que seja obrigatoriamente presencial, não pode ser documental, porque o exame direto do paciente é muito mais valioso você conversar com o doente, ver, sentir as queixas dele, ver os exames, examinar o paciente, para você contraindicar uma cirurgia. É um absurdo fazer um exame só documental. Então, está tudo errado, né? Mas a gente vê que ninguém toma partido, né? E quem fica na ponta sofrendo o médico e o coitado do beneficiário, né? Que tem cirurgia negada. Sim. E todo dia eu tenho que contar uma história dessa para o paciente para ele se entender do contexto, né? Porque todo dia chega uma negativa, uma junta médica negando a cirurgia. Né? Rodrigo, bacana. A gente está nos minutos finais. Eu acho que a gente podia aproveitar, né, para você mostrar eventualmente algum material que você queira mostrar graficamente. E se puder também aproveitar os minutos finais, Rodrigo, voltando para a parte, né, agora assistencial e de informativa, né, sobre as doenças, fazer aquele minutinho final do take home message, né? A gente pegar os pontos fundamentais do seu conhecimento em Mistleaf, né? E passar para quem está assistindo a gente. Então, Olívio, consegue fechar aqui a coluna aqui, ó? Consegue aqui dar um zoom? Isso, deixa eu virar aqui para a câmera. Aqui, quem tiver a oportunidade de ver o meu livro, né? Vai ver que essa coluna é a que está no livro, né? Então, a abordagem é aqui na região do forame, né? A gente tira aqui a faceta articular, né? Então, por que eu não preciso olhar aqui, eu não preciso estar vendo a raiz descendente dentro do canal? Porque eu estou abordando aqui dentro do canal. Não tem necessidade de fazer uma laminectomia. Muitos colegas me falam, não precisa tirar um pouco da lâmina? Não, porque o que tem na frente da lâmina é o canal medular, né? Não precisa, eu tenho que tirar a faceta articular, né? E essa raiz aqui foraminal, né, é essa raiz que quando o disco está muito colapsado, que ela desce aqui, ó, que ela vem e ela começa a descer e ficar na frente do disco. Então, na hora de tirar o disco,
quando tem colapsamento, tomar cuidado, que às vezes é isso que você encontra, um pedacinho do disco e um pouquinho do gânglio ali em cima, né? Esse que eu acho que é o pulo do gato. Não indicar em cirurgias em pacientes com muito colapsados, né? E fazer uma abordagem estritamente dentro do forame. Não tem necessidade de abordar o canal nessa cirurgia. E eu até falo que tem que ser evitado, né? Fazer essa abordagem dentro do canal. E comece a enxergar a doença degenerativa, né, como um dos fatores de instabilidade crônica. Porque a instabilidade aguda é fácil de ver. Fraturou, né, rompeu um ligamento, né, isso é fácil. Mas encarar a doença degenerativa como uma instabilidade, né? Eu faço a analogia do disco à bucha da suspensão. Então, quando você tem a sua suspensão com aquela bucha ressecada e rachada, você, quando passa em um asfalto mais irregular, você escuta algum barulhinho, alguma coisa assim, né? Quando você está na estrada, você não escuta nada, né? E o disco degenerado, que está achatado, com aquelas fissuras, tem o mesmo princípio. Se você não esforça, você está lá quietinho, o cara não faz muito esforço, não sente tanta dor. Por isso que a característica da dor da degeneração é uma dor mecânica. Então, é aos esforços. Então, é como se a bucha, né, o disco, tá desgastado, tá lesado. Então, movimenta mais, né, dói mais. E por que dói mais ao movimento? Então, é porque é instável esse segmento. Por mais que você não veja a vértebra bamba, isso está instável. Como você sabe que está instável? Porque dói, né? Então, acreditar que a dor mecânica crônica com disco degenerado, isso é uma instabilidade. Então, por isso que ainda muitos colegas têm resistência em aceitar a fusão como um tratamento da dor axial. Então, selecionar bem o seu doente e acreditar que essa dor vem de origem discogênica pela instabilidade crônica e aceitar que um dos tratamentos é a fusão espinhal, né? A gente sabe, hoje com a Alif aí tá todo mundo fazendo e está vendo bons resultados, né? Uhum. Eu não faço a crítica ao Alif, porque eu faço muito Alif. O que eu falo é Alif para discos colapsados e o Tilif para discos médio para mais altos, porque é extracavitário. E que é a grande maioria, porque a gente pega o doente na fase inicial. Deixar os discos colapsados para os casos que estão mais avançados e precisam de mais correção de curvatura e ganho de lordose. Então, quando eu não preciso me preocupar com o balanço sagital, é o Tilif. Quando eu preciso me preocupar com a curvatura e o balanço, aí a artrodese anterior, melhor. Legal. Só para deixar claro, viu, Rodrigo? Eu concordo, né, com o que você fala, mas eu acho que aquele paciente que tem doença monossegmentar, né, aquele paciente que é um paciente jovem que tem uma doença degenerativa discal, DDD, né, de um segmento, eu acho que é um paciente que ele pode eventualmente se beneficiar com fusão também. Mas se a gente pegar um paciente mais velho, que tem vários discos meio pretos, né, e que tem dor lombar crônica, eu acho que é um tipo de doença difícil de tratar, sabe? Sim. Eu acho que não é com fusão que a gente vai atingir um resultado pleno também desses pacientes. Eu não sei se o Rodrigo quer fazer algumas considerações finais, mas em nome da Sociedade Brasileira de Coluna, né, da Regional de São Paulo, eu queria agradecer muito esse tempo, né, esses últimos minutos, né, foram bastante proveitosos, essa experiência do Rodrigo, a gente conseguir conversar um pouquinho, entender um pouquinho da experiência. Agradecer o Antunes, né, pelo apoio da Rodiemed, né, que possibilitou fazer esse evento, né. Acho que se você também em casa gostou do modelo, né, siga nossas redes, né, o Rodrigo tem a rede dele, a SBC tem a nossa também, a gente vai fazer de maneira perene encontros como esse, informativos. E para terminar também, queria agradecer a oportunidade do Franz, do pessoal da Radiomed também que ajudou bastante a gente, e falar para os colegas que têm interesse, que querem aprender, a gente está sempre à disposição aqui, pode procurar a gente quando tiver cirurgia, a gente deixa participar, ajuda, se quiser chamar para algum caso também, a gente ajuda. Eu sempre quis ser uma voz para essa cirurgia, né? Então, vou continuar falando que é uma técnica boa e que precisa ser praticada também, como uma ferramenta a mais, né? Porque a gente tem que ter várias ferramentas, porque senão, para quem só tem martelo, tudo é prego. Então, precisamos ter vários tipos de opções para o nosso paciente, né? Sim, e acho que é interessante que da gestão atual, né, essa gestão desse ano e do próximo, da sociedade, a gente tem muita vocação dessa parte de educação continuada.
né? Então, você conte com a gente, né? Você, né, médico de coluna, neurocirurgião, ortopedista, né, que precisa de algum apoio no sentido de alguma assessoria, né, do ponto de vista técnico ou informação, a gente está aí exatamente para isso. Já fala do nosso próximo encontro. Eu falei rapidamente, mas no nosso próximo encontro, no mês que vem, a gente vai falar sobre dor lombar, né, sobre um pouco da fisiologia da dor lombar e essas opções, né, de tratamento da dor lombar crônica. Vai ser nesse mesmo formato. Então, obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado a atenção de todos aí. Nos vemos mês que vem.